Sejam todos muito bem-vindos de volta ao ProfTech 21. E como a gente prometeu, demoramos um pouco a retornar aqui. Estamos tendo alguns ajustes no funcionamento do canal, uma parte técnicazinha, mas agora a gente vai engrenar e vai com força. Como a gente tinha prometido, nós iríamos sempre abordar aqui coisas que tenham relação ou que interessem bastante a profissão do professor. Técnicas de sala de aula, tecnologia para ajudar na sala de aula, professor online, professor virtual, como aumentar seu faturamento enormemente, todos esses detalhes que interessam a vida do novo professor, esse professor do século XXI, esse professor que surgiu com um monte de novas características, nós abordamos aqui no ProfTech 21. E hoje, especificamente, nós estamos abordando aqui um elemento que ainda assola muito a mente do professor, o psicológico do professor, o que faz com que ele acabe o dia completamente destruído, que ainda é o domínio de sala de aula. A disciplina de sala de aula, a disciplina da sua turma, como ela se porta durante as suas aulas, ainda é algo que realmente pode destruir o psicológico, a estrutura emocional que o professor pode ter. Essa estrutura emocional pode ficar muito abalada dependendo do nível de turma que você possa ter. Claro que nós temos uma vastidão gigante de alunos e uma vastidão de realidade enorme espalhada pelo nosso país. Mas a grande verdade é que o controle sobre a sala de aula sempre passa pelo mesmo parâmetro, é uma questão psicológica. Obviamente que quando a gente fala de elementos psicológicos não é tão simples assim como apertar qualquer botão e de repente sua turma está completamente à sua mercê. Domínio de sala de aula, ele requer muitos parâmetros envolvidos aí. Não é muito simples você obter o completo domínio de uma sala de aula, você que está completamente com seus alunos à disposição para assistir a sua aula de uma forma mais tranquila, mas obviamente aqui, passo a passo, dia a dia, vídeo a vídeo, a gente vai passando, entregando para você o que a gente já aprendeu em alguns anos de profissão, que podemos fazer, devemos fazer para facilitar essa situação de domínio de sala de aula, de controle de sala de aula, para ter uma aula mais agradável, para que você acabe o dia menos destruído quando você não tem o controle da sua turma. Como eu falei no princípio, o controle da turma ele sempre vai voltar a bater na mesma tecla. É um controle psicológico. Exercer um controle psicológico sobre uma turma que é muito mais numerosa que você que está sozinho ali diante, apesar de em muitas situações você deter, entre aspas, o poder, nem sempre é tão fácil assim. Muitas vezes, com a perda de prestígio da profissão, com o advento social, com o protecionismo de pais e sociedade a favor de alunos, aliás, excessivamente protetor, eles, digamos assim, como se numa linguagem muito popular, engrossaram o pescoço. Era muito diferente no tempo de nossos pais e avós, entre nossos alunos ficavam extremamente submissos ao professor. Depois de pai e mãe falasse, a próxima palavra seria do professor. Hoje as coisas não funcionam bem assim. Os alunos se peitam, eles te desafiam, eles diminuem, eles te reprimem. Então essa relação, ela deixou de ser mais de exercício de poder sobre alguém submisso. Não temos mais alunos submissos. Quando nós temos casos de alunos submissos, esses são casos raríssimos, são aves raras. São aqueles alunos que receberam uma educação muito conservadora da família e eles acabam realmente se tornando alunos submissos aos poderes supostos existentes, né, de um professor. Mas a grande maioria não mais se submete a esse tipo de comportamento. Bom, e o que nós podemos fazer para facilitar essa relação, para ajudar nesse domínio, para que a gente possa, de certa forma, dominar mais a sala de aula? Como eu falei, psicológico. E um dos elementos importantes que a gente usa como psicológico para poder ter um domínio maior sobre a sala de aula é o que a gente chama de gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais? Bom, basicamente é o seguinte: todo ser humano ele desenvolve gatilhos mentais que são uma espécie de modelos de comportamento em que a gente entra, como se estivesse no automático. Esses modelos de comportamento eles são internalizados, eles são modelos que já ficam guardados internamente para que, quando aquela situação apareça diante da gente, a gente consiga reagir muito mais rapidamente, sem estar pensando, refletindo, fazendo tantra yoga, meditação profunda para tomar uma decisão.
Os gatilhos mentais são coisas assim rápidas, que quando aquela situação surge diante da gente, nós reagimos prontamente, imediatamente. É quase como se fosse um sistema de defesa, de reação rápida. Bom, e esses gatilhos muitas vezes eles passaram a ser muito intensamente utilizados no pessoal do marketing digital, né? E com o tempo a gente começou a perceber que na verdade eles só tornaram isso popular. Que isso na verdade pode acontecer em qualquer área da sua vida, inclusive na nossa sala de aula podemos utilizar gatilhos mentais para ter um domínio maior da sala de aula, um domínio mais razoável para que a aula possa ocorrer de forma melhor. Bom, o que acontece na verdade é que nossa profissão ela tem um elemento muito crucial que é muito delicado de falar com vocês. Como é uma situação muito delicada, tá? E é sobre a questão de arrogância, e é uma coisa muito delicada de se falar, alguns de vocês vão me odiar por tocar nesse assunto e outros não. Eu vou deixar isso para tocar num vídeo muito particular, porque é uma coisa muito interna, muito entre a gente, professor para professor. E quando a gente tocar nisso, alguns de vocês vão me odiar e para alguns vai se abrir a caixa de Pandora diante de vocês e muitas coisas que vocês não viam antes vão começar a enxergar melhor. Mas isso a gente vai tratar de um outro vídeo. Mas o que eu quero frisar é que essa questão psicológica, ela realmente é muito presente na relação professor-aluno dentro da sala de aula. Você obter um domínio muito pleno, eu, por exemplo, não estou dizendo que eu tenho um domínio pleno de sala de aula, longe de mim querer dizer isso, longe de mim querer parecer o bambambam, top, mega marcha, mas vou dar números para vocês sabem que eu gosto de números. Hoje, mais ou menos, deve estar fazendo mais ou menos em torno de 12 a 14 anos, mais ou menos, que eu não envio praticamente nenhum aluno para coordenação. Faz mais ou menos esse tempo também, de 12 para 14 anos, que eu não tiro aluno de sala de aula. E faz mais ou menos esse tempo, claro que foi uma coisa progressiva, tá? Mas mais ou menos esse tempo é que eu também não me disponho com o aluno. A gente não se desentende em sala de aula, mais ou menos esse tipo aí. Então, algumas coisas que eu uso para permanecer tanto tempo fazendo isso, parece que está dando certo, parece que está funcionando. E sobre essas coisas que eu quero falar com você, eu posso estar errado em alguns elementos. Se tiver, por favor, postem aí nos comentários, falem para mim, que de repente pode ter algumas coisas aí que não funcionam. Mas uma das coisas que eu sempre utilizei, obviamente que há 10 anos atrás não se chamava assim, e se chamava eu não sabia, mas os gatilhos mentais, esses gatilhos psicológicos, é uma das coisas que eu utilizo bastante, tá? E hoje eu quero falar só de um, especificamente para vocês. É o chamado gatilho da reciprocidade. Lembrando que gatilhos mentais nós temos muitos, 10, 15, 20, 25 gatilhos que você pode utilizar, pelo menos metade desses em sala de aula tranquilamente para manter o seu aluno do seu lado. O que é o gatilho da reciprocidade? O que é esse gatilho mental? Tá? O gatilho da reciprocidade é um gatilho que é aquela coisa que quando você faz algo para alguém, não tem jeito, a pessoa imediatamente vai se sentir em dívida com você. Quando você dá bom dia para alguém, por mais mal-humorada que a pessoa esteja, por pior que esteja sendo um dia, por pior que esteja o momento da vida daquela pessoa, dificilmente ela vai dizer para você, tá? Dificilmente ela vai dizer isso. Mas é muito provável que na pior situação que ela esteja, ainda vai virar para você e vai dizer, bom dia. Isso é reciprocidade. É muito difícil você dar algo para alguém e essa pessoa não entrar num gatilho mental de dívida imediata com você, de querer te devolver isso aí. Então, tá entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, você vai começar a desenvolver dentro de sala de aulas alguns elementos de gatilhos mentais com seus alunos, tá? A primeira coisa para você fazer isso, e é desse vídeo que eu tenho muito medo até de comentar isso, porque é muito delicado, se você está num pedestal diante do seu aluno, a primeira coisa que você tem que fazer é desça e se coloque à altura dele. Você só consegue conversar com alguém muito bem se você tiver mais olho no olho, na mesma altura e não estiver em posição de superioridade, nem que essa superioridade seja psicológica, né?
Lembre-se, não é o fato de você conhecer um pouco mais, ou conhecer muito mais do seu conteúdo que você ministra em sala de aula, isso lhe torna superior ao seu aluno. Tá? Ele pode superior, é uma coisa que a gente tem que sempre estar lembrando. Não? Muitos agora estão dizendo, é óbvio, claro que não. Mas é uma coisa que a gente esquece. Em sala de aula a gente começa a se tornar arrogante, superior, e a gente acredita que pelo fato da gente dominar ou saber muito mais daquele conteúdo, isso nos torna superiores aos nossos alunos, e isso não é verdade, nós não somos superiores a eles. Tá? E aqui lembre-se que é uma conversa íntima entre a gente, óbvio, é uma coisa de mentalidade para mentalidade, tá? E esse papo gira muito mais em torno de sentimentos, de sensações, né? De psique, psicológico, seja lá o que você queira chamar, tá? Então a primeira coisa é você descer, tá? E se colocar à altura do seu aluno. Aí alguém pode dizer, eu vou me igualar a ele. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você quiser reciprocidade de alguém, se você quiser tomar lá da cara de alguém, você tem que se colocar na mesma altura dessa pessoa. Tá? Então, passe a fornecer aos seus alunos, principalmente, sabe aquelas peças-chave que você tem vontade de esganar quando ele está fazendo aquela zona na hora da sua explicação? Sabe aqueles bichinhos? Pronto. Esses principalmente, né? Esses principalmente é que vocês têm que usar o gatilho da reciprocidade. Dê uma atenção, dá um bom dia, uma boa tarde, dá uma boa noite, fala com ele, lembre o nome dele, se bem que essas figuras a gente esquece o nome, né? E não só deles, tá? Para acabar não montando panelinhas de preferências. Fale com outras pessoas também. Aí você é aluno, você é amigo de todos os alunos da turma, não é isso. Não é isso. Até porque você não tem tempo, principalmente se você for um professorista. Ao receber um pouco de atenção, ao receber um pouco de tratamento diferenciado, obviamente todo aluno ele se sente especial, ele se sente diferenciado, e ele vai saber que é você que proporcionou aquilo para ele. Adivinha o que você acabou de acionar na cabecinha desse aluno? Reciprocidade. Ele vai querer trazer o mesmo para você, ele vai querer te dar atenção, ele vai querer te dar respeito, ele vai querer trazer dignidade. E se ele não fizer isso, pelo menos vai ser muito difícil para ele internamente, devido a esse gatilho mental que não tem defesa. Mesmo você agora sabendo que esse gatilho existe, as pessoas vão usar isso com você, seja no marketing, seja na propaganda, seja no trabalho, seja nas vendas que vão fazer a você, e você vai cair do mesmo jeito, porque isso é psicológico, é automático, é nosso sistema límbico, não é raciocínio. Deixa eu raciocinar. Eu caio o tempo todo na reciprocidade, porque faz parte do nosso sistema límbico, a gente reage automaticamente a esses estímulos, é um gatilho. E seu aluno também vai ser do mesmo jeito. Use com ele a reciprocidade, dê para ele coisas boas, atenção, respeito, dignidade, diga oi, boa tarde, bom dia, pergunte ele como é que está, não precisa entrar nos detalhes pessoais da vida deles, na intimidade também é muito complicado, mas dê atenção, ele vai te dar a mesma coisa, principalmente na hora que você estiver explicando, beleza? Então essa dica que eu queria deixar hoje, gatilho da reciprocidade para vocês. Isso não vai transformar amanhã a sua aula completamente numa turma totalmente dominada. Se você passar a utilizar esse gatilho mental a partir de manhã, você vai começar a sentir pequenas, sutis mudanças em alguns alunos X. Teste, experimente para ver o que acontece. Eu lhe garanto que isso vai começar a produzir mudanças na sua aula e na sua turma. Faça experimento. Depois comenta aqui, o feedback de vocês não tem preço. Deixa um comentário aí do que vocês tenham experimentado, fazer o que aconteceu, qual foi o resultado, se funcionou, se não funcionou. Seria bacana, principalmente o pessoal do infantil. Eu confesso a vocês, como eu não tenho experiência no infantil, conheço quem tem, conheço quem usa algum ou outro gatilho mental, mas eu não sei quais são, por exemplo, os efeitos de um gatilho mental em cabecinhas de estudante com muito pouca maturidade, como são as crianças do infantil ou até do Fundamental 1. O Fundamental 1 eu tenho quase certeza que já vai funcionar com muita facilidade. Do infantil eu não tenho certeza sobre isso. De repente ajudem aí os colegas que estão também aprendendo. Eu tenho certeza que o pessoal do Fundamental 1, 2 e médio, esse gatilho funciona, que é uma beleza. Experimente e depois coloque um comentário aí, o que vocês acharam, se funciona bem.
E não esqueçam que isso não traz para você o domínio total da sua sala. Tem muito mais coisa para aprender e a gente vai trazer aqui no ProfTech 21 muitos outros gatilhos mentais, muitas técnicas, muitas coisas que vai transformar você num professor com maior eficiência, com maior eficácia. Beleza? Antes de sair, dá um pulinho ali, um cantinho, vai lá, inscreve-se no canal, dá a sua inscrita aí nesse canal. Ativa o sino para começar a receber as notificações toda vez que chegar um vídeo novo para você. O próximo ainda provavelmente pode ser sobre domínio de sala de aula, algum gatilho mental, alguma nova técnica que pode te ajudar bastante na tua profissão. Valeu, um grande abraço, foi bom demais conversar com vocês um pouquinho, esse bate-papo aqui informal, e a gente volta a falar mais um pouco em outra oportunidade. Valeu, um grande abraço, show!